O Estado aqui no sentido amplo da palavra. O município é o Estado no sentido específico, né? E o Estado também no sentido do Estado Nacional Brasileiro. O Estado, então, é um espaço público. Conduz o espaço público segundo as suas conveniências, os interesses particulares, pessoais, familiares, de amigos. As capitanias hereditárias tiveram continuidade através das sesmarias, grandes extensões de terra, sem nenhuma contrapartida social. Depois das sesmarias, vinculado às sesmarias, o latifúndio, o coronelismo, o mandonismo, nós vivemos no Brasil, até muito recentemente, esse processo está mudando agora, mas vivemos uma realidade estranha, que havia pequenos estados dentro do Estado. Os coronéis tinham poderes, eles davam os votos para eleger os deputados, os governadores. No tempo da República Velha, o presidente da República, em compensação, exigiam um reconhecimento dentro da sua área. Uma outra questão, também ligada à exposição da manhã, é a questão da escravidão. A escravidão marcou profundamente o nosso país. Nós temos que nos confrontar com isso para superar. Primeiro, diz respeito à pessoa. A criação de dois níveis de pessoas. O escravo não é um ser humano. O escravo não é um sujeito de direitos. O escravo é coisa. É um bem, um objeto. Tanto que pouco antes do 13 de maio de 1888, data da Lei Áurea, o que se discutia no Brasil era se os donos, os senhores de escravos, donos, seriam ou não indenizados pela perda da sua propriedade. É bem verdade que não foram indenizados, mas em compensação, os nossos antepassados escravos nada receberam. Não foram integrados nos direitos e deveres da nacionalidade e da cidadania. Foram literalmente jogados na rua da amargura, que constitui um foco histórico de pobreza, de miséria, de exclusão social no país. A mesma questão também exige a questão indígena, a violência contra os nossos antepassados indígenas, a destruição de culturas. Isso reflete também na nossa autoestima, porque na medida que nós tivemos que desenvolver toda uma ideologia para justificar a escravidão, que era a ideia superada, mas que ainda hoje, ainda tem algumas pessoas, a ideia de que os negros são inferiores, a ideia de que existe uma raça branca superior, que foi o que levou à loucura do nazismo. Para justificar a escravidão, os horrores da escravidão, tem que passar essa ideia. Ao passar a ideia de que os negros, os índios, não têm uma cultura desenvolvida, isso reflete a nossa formação, a nossa autoestima, porque nós somos descendentes deles. Nós somos filhos dos escravos, dos negros, dos africanos, dos índios, como somos também filhos dos portugueses, de europeus e de outras culturas que vieram aqui para o Brasil. Mas a nossa matriz é essa: português, afro-brasileiro, negro e índio. A negação da cultura indígena, a violência. Por exemplo, sempre foi colocado para a gente, para nós, desde a escola primária, a antiga escola primária, hoje a educação fundamental, que os nossos índios não tinham uma cultura. A ideia é que eles eram pré-históricos, selvagens, primitivos, atrasados. Uma vez eu estava na prefeitura de Belo Horizonte e recebi uma visita do grande sertanista, indigenista, urbanista, figura esplêndida, Orlando Vilas Boas. Criou, junto com seu irmão Cláudio, o Parque Nacional do Xingu, primeira grande experiência no território indígena. E eu ouvi do Orlando uma coisa que eu não sabia, que eu guardo no coração até hoje. Ele falou de muitas coisas sobre as culturas indígenas, coisas importantes, a convivência entre eles, as relações comunitárias. E me disse uma coisa: não é, tudo ele não é prática, pelo menos nas comunidades, nas tribos indígenas, nas nações indígenas, com as